o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras Dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podem sentar, meus queridos, e durante alguns instantes, silenciosamente, nos nossos lugares, baixemos nossas frontes e confessemos ao nosso Deus tudo aquilo que tem feito nos distanciar da sua palavra. Convido para que toda a igreja nesse momento se desvincule de qualquer outra coisa e fique única e exclusivamente tendo um momento seu com Deus. Aproveite esse instante para confessar, aproveitemos esses instantes para confessar os nossos pecados. Tá? Confessar a alguém que somente Ele é capaz de perdoar-nos. Então, esta é a oportunidade que a igreja do Senhor tem em confessar os seus pecados a este Deus Todo-Poderoso. E após alguns instantes de oração silenciosa de confissão de pecados, então nosso irmão o presbítero Luciano estará assim, então, entoando a sua voz e fazendo desta feita uma outra oração. E sim, desta vez, uma oração de gratidão a Deus pelo perdão dos pecados aqui confessados. Oremos silenciosamente, queridos, confessemos nossos pecados ao Senhor. Graças te damos, Senhor, porque cremos na Tua palavra, Pai. Quando diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é crendo nisso, ó Pai, que nós estamos alegres, Senhor, porque foi na cruz do Calvário, ó Pai, que o Senhor derramou o Seu sangue precioso para que os nossos pecados fossem perdoados, ó Pai, para que nós tivéssemos esse livre acesso que temos ao Senhor. Muito obrigado, ó Senhor, porque sem Ti nada podemos, ó Pai, sem Ti nada somos, mas nós confiamos no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu perdão. E estamos aqui gratos, ó Pai, porque o Senhor, apesar de nós, ó Pai, apesar das nossas falhas, das nossas transgressões, o Senhor nos resgatou do nosso lamaçal, ó Pai. O Senhor enviou Seu Filho, ó Senhor, para morrer na cruz, em nosso lugar, ó Pai. E assim nós temos esse acesso ao Senhor, ó Pai. Através dele, ó Pai, nós nos chegamos a Ti, ó Senhor, e de coração quebrantado, ó Senhor, diante do Senhor, sabendo que tudo, ó Senhor, foi feito pelo Senhor, que o Senhor é o nosso dono, o Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é nosso governador, o Senhor que rege a nossa vida. E é por isso que nós somos gratos ao Senhor, porque sabemos que nós podemos confiar em Ti, ó Pai. Por isso nós estamos aqui, prestando esse culto ao Senhor, ó Pai, de coração quebrantado, coração
ó Pai, contrito, ó Senhor, e querendo que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, nos limpe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos edifique, e que tudo que seja feito, ó Pai, neste culto, seja única e exclusivamente para glorificar e exaltar o Teu nome. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ele, o Supremo, guiando com seu imenso poder, todos avantes, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem juntos ao Senhor. Amém. Louvemos ao nosso Deus com o hino 49. Glória a Deus, que bênção essa palavra, né? Que bênção é a palavra de Deus para nossas vidas, alimento que sustenta, que fortalece a igreja. Esse Deus maravilhoso que nos reuniu aqui nesta noite para adorá-lo, bendizer, exaltar aquele que é digno, que é Senhor, que é Rei de todas as coisas. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amém. Vamos continuar nosso culto. Vamos agora mais uma vez abrir a palavra de Deus lá no Salmo, mais uma vez no Salmo, agora dessa vez o Salmo de número 96. Peço aos irmãos que encontrarem, por gentileza, que fiquem de pé. Salmo de número 96. Nós vamos fazer uma leitura também alternada. Os homens, os varões, lerão os versículos ímpares, e as mulheres, as varoas, os versículos pares. Todo esse salmo de número 96, que tem um título, né? Tributo à glória e majestade de Deus. Leamos em nome de Jesus, os homens comigo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras.
Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor, celebrar com alegria. Esse primeiro cântico, você que trouxe, né, veio preparado, trazendo os seus dízimos e ofertas, você deve colocar no gasofilácio, né? Peço aos irmãos visitantes que não se constranjam, porque é uma prática da nossa igreja, fazendo isso em obediência à palavra de Deus. Vamos fazer com alegria, celebre ao Senhor. E você que se sentir à vontade e também quiser depositar no gasofilácio, fique à vontade, né? Vamos adorar esse Deus grandioso, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus, irmãos. Vamos louvá-lo com toda a alegria do nosso coração. Você pode ficar à vontade diante do nosso Deus. Use as palmas, use sua voz, para assim nós podermos exaltar o nome do nosso Deus. Amém. Amém. Com alegria. Abalam, permanecem firmes, mas permanecem para como em volta de Jerusalém estão os montes, em volta de Jerusalém estão. Assim é o nosso Deus Todo-Poderoso, em volta do seu povo, protegendo, livrando de todo o mal. A autoridade e poder está nas mãos desse Deus. Cante isso com convicção no seu coração, meu irmão, ouvindo em sua mão. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, cale-se diante dele, a terra, dobre os joelhos, erguam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, os povos, cale-se diante dele, cale-se diante dele, a terra, erguam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Diga que não dá para viver sem esse Deus. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para viver. Não dá, sem Jesus não dá para viver. Não dá, não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para viver. Não dá. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome desse Deus maravilhoso, que um dia, meu irmão, me alcançou e lhe alcançou. Nós estávamos perdidos em delitos e pecados. Esse Deus foi nos buscar lá no mundão e trouxe hoje você aqui para adorá-lo, em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor, como os montes de Sião, e não se abalam.
só as vozes e as palmas. Mais uma vez, só as vozes e as palmas. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Todos juntos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra... Aleluia. Amém. Amém, igreja. Depois desse encontro maravilhoso, a gente não sabe mais viver sem Jesus. Não é verdade? De todas as tribos, povos, raças, todos virão adorar esse Deus. Isso é uma promessa que está na sua palavra. Povos e raças irão te louvar, de todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja seu santo nome. Pelo sangue precioso de Jesus, grande multidão irão te louvar, o povo escolhido, o teu reino e nação, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Aleluia. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Os talentos, meu irmão, nos consagrar e a vida no teu altar, a teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, aleluia, raiz de Davi, a nossa estrela da manhã. Louvado seja o nosso Deus. Você pode sentar, meu irmão? Feche seus olhos, você que sabe essa letra, cante com convicção, com alegria no seu coração, se derrame na presença do nosso Deus. Te amo, Deus.
és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. Só as vozes, só a igreja. És fiel. és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Todos juntos. Aleluia. Louvado seja o nosso nome, seja o nome do Senhor. Que você possa fechar os seus olhos, meu irmão, nesse momento, e nós possamos orar ao nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, Deus de infinita graça, infinito amor, Deus Todo-Poderoso, Deus que nos resgatou, Deus fiel, Deus compassivo, Deus amoroso, Deus bom, como acabamos de contar. Quantas coisas o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas, quanto o Senhor tem feito por nós. Nós passaremos aqui momentos eternos agradecendo a Deus e contando quão bom tem sido o Senhor conosco, na proteção, nos livramentos, abençoando a tua igreja, o teu povo. E nós agradecemos a ti, Senhor, agradecemos por todos, ó Deus, que depositaram, ó Deus, seus dízimos e ofertas no gasofilácio. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem nos sustentado. Tudo é teu, ó Deus, nós apenas devolvemos a ti. Nós te agradecemos por cada momento desse culto, Pai. Esse momento de culto a ti e adoração ao teu nome. Que o Senhor possa usar teu servo, ó Deus, para trazer a palavra, ó Deus, aos nossos corações, que nós possamos sair daqui, ó Deus, além de adoradores, ó Pai, uma missão, ó Deus, de pregar o teu evangelho, falar da tua palavra, aqueles que necessitam, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Vou pedir para que vocês fiquem aí ainda, equipe de louvor. Não temos palavras para agradecer a esse Deus por sua bondade, por sua misericórdia conosco. Ele nos trouxe aqui para adorarmos, para exaltarmos o seu nome, para bendizer o seu nome. Coração de adorador é aquele que se quebranta diante da majestade, do poder de Deus, da formosura desse Deus conosco. Se você conhece esse louvor, antes da mensagem, louve a Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quão formoso és. Se você se lembra dele, louvemos. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida. Mais uma vez, quão formoso és. Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a
Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar. Mais uma vez, maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Todos juntos. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Amém. O profeta Isaías teve essa visão da glória de Deus. O profeta Isaías, a partir do capítulo 6, versículo de 1 a 8, esse é o texto que nós vamos ler nessa noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia e mantivesse a sua Bíblia aberta. Profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Nós vamos convidar, antes da leitura, todas as crianças para virem aqui à frente. Nós estaremos orando por elas, para que elas recebam o ensinamento da palavra de Deus. Também, a noite de hoje, estará ministrando a palavra às crianças a missionária Débora. Convidá-la para vir aqui à frente também. Eu vou pedir para a nossa irmã Delma que eleve a Deus uma oração apresentando essas crianças, que elas recebam a instrução da palavra de Deus, também como a irmã Débora, que vai ministrar essa palavra, o Espírito Santo de Deus a conduza em tudo. Oremos ao Senhor. Amém. Vão em paz, sem derrubar a Debinha pelo caminho. Louvamos a Deus por tudo quanto Ele tem nos feito, por essa igreja hoje à noite aqui reunida, povo seu, povo de Deus, onde juntos entramos nesse santuário para louvar ao Senhor e crescermos na graça e no conhecimento. Abra sua Bíblia, como eu já falei anteriormente, Isaías capítulo 6, livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Assim diz a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido,
Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Todos juntos o versículo de número 8. Amém. Senhor, nos abençoa com a tua palavra, ministra aos nossos corações. Tudo que viermos a falar seja oriundo do teu trono de toda graça, Pai. Restaura a nossa comunhão, perdoa os nossos pecados e fala conosco nessa noite. Ministra as nossas vidas para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Assim nós te oramos em Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor. Talvez essa seja uma das passagens mais gloriosas da Bíblia em termos de se ver a glória de Deus. O profeta Isaías vive num contexto de derrocada moral, ética. Contexto aqui, o pano de fundo dessa passagem, desse momento, é um contexto de esfriamento espiritual, um contexto de uma crise política fortíssima, problemas relacionados à obediência desse povo de Deus, de Judá para com o Senhor, desobediência, cada um fazendo aquilo que aos seus olhos era correto. E o profeta Isaías é colocado como boca de Deus para apontar a falha, o pecado, o erro do seu povo. O livro de Isaías é justamente essa contraposição daquilo que o povo faz, daquilo que Deus condena sobre o seu povo, suas práticas, seus pensamentos, sua maneira de viver. Mas ao mesmo tempo o livro do profeta Isaías é um manancial de esperança, de um Deus que resgata, de um Deus que visita, de um Deus que muda a história, de um Deus que modifica o coração do homem e o traz à obediência da sua palavra. Em especial nesse contexto aqui, talvez você já tenha lido várias vezes, é um capítulo bastante conhecido, e a gente denomina ele do chamado de Isaías, o chamamento de Isaías para ser profeta de Deus, boca de Deus, nessa geração, naquela geração onde ele estava vivendo. Eu queria extrair algumas lições a respeito desse texto que nós lemos, de um versículo 1 até o versículo 8. Primeira coisa que nos chama a atenção é a maneira como Isaías começa a escrever esse capítulo, porque ele vai relatar a princípio uma tragédia, algo que não poderia ter, assim, de uma forma tão violenta, tão problemática acontecido. Para Isaías é um caso muito sério, e ele relata, ele registra uma morte, um funeral, ele registra uma tragédia. E aí ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias. E é interessante a gente perceber isso, irmãos, porque muitas vezes nós guardamos nos nossos corações, na nossa mente, momentos de profunda tristeza, momentos de solidão, momentos de tragédia, e parece que a gente faz isso como um mecanismo de defesa para a vida da gente. Isaías não é diferente da gente, ele relata esse fato tão terrível que aconteceu, e ele coloca em suas primeiras linhas, na primeira linha, em sua primeira frase no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias foi um soberano inclinado, com o coração inclinado para Deus. O seu reinado foi um reinado longevo. Mas eu queria trazer algumas informações a respeito de quem era Isaías. Isaías era um homem acostumado com o palácio. Isaías era um homem acostumado a lidar com as autoridades. Era um frequentador do palácio. Alguns historiadores, alguns comentaristas chegam a dizer que Isaías era sobrinho do rei Uzias. Então era um homem que estava muito acostumado com as benesses do reino.
era um homem que tinha livre trânsito junto ao palácio real, era um homem influente, era um homem letrado, era um homem estudado, era um homem com influências muito grandes, muito fortes dentro do palácio, com relação às autoridades constituídas do palácio. Era um homem que tinha livre trânsito. E eis que acontece algo terrível para Isaías. Morreu o rei Uzias, e ele relata isso. O entendimento aqui é quando você está bem, você está com tudo contribuindo para a sua vida, está tudo perfeito, está tudo jóia, e de repente, aquilo que você jamais espera que aconteça, vem e acontece na sua vida, as surpresas da vida, as desilusões da vida, as tristezas, as notícias desagradáveis que a gente não espera, mas acontece com a gente. Isaías relata de uma forma muito humana isso, e ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano da tragédia, no momento do sofrimento, no momento da amargura, no momento da dor, no momento da impaciência, no momento em que o horizonte ficou obscuro, no momento em que não se havia e não sentia muita perspectiva de como seria o futuro. Eis que algo surpreendente acontece a Isaías também, da mesma forma como ele foi pego de surpresa com a notícia da morte do rei. E aí vem exatamente as visões que o Senhor concede para Isaías. E o relato no versículo 1 ainda diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Leia como está na sua Bíblia, por favor. Continuidade desse versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando a gente espera que tudo se acabe, quando a gente não tem saída, quando a gente não vê uma luz no fim do túnel, era exatamente isso que ocorria com o profeta Isaías. Numa situação onde não havia perspectiva, o que vai ser da minha vida, acostumado com as benesses do palácio, de entrar e sair. O que é que poderia acontecer na sua vida agora? E eis que algo maravilhoso acontece, porque o Senhor abre os seus olhos, e o relato de Isaías é a visão que ele tem, e ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe o que isso quer dizer? É que no momento das nossas crises não existe alguém como Deus, como nosso Deus. Que no momento dos nossos dilemas, Deus continua estabelecendo o seu querer, a sua autoridade, e está no controle de todas as coisas. No momento das nossas dificuldades, no momento dos nossos problemas, Deus se levanta de forma misericordiosa, bondosa, para nos sustentar com braço forte. A mensagem do Senhor para Isaías é: apesar de você estar passando tudo que você está passando, apesar da sua instabilidade emocional, apesar de você não ver muito bem à sua frente a perspectiva da mudança, eu queria dizer uma coisa para você, Isaías: eu sou Deus da sua vida. Eu sou o Deus de toda a criação. Eu sou o Deus que está nas minhas mãos todo o governo nos céus e na terra. Eu sou o Deus que crio. Eu sou o Deus que chamo à existência as coisas que não existem para satisfazer o coração daqueles que são meus. Eu sou o Deus que controlo, que governo. Eu sou o Deus soberano. Acima dos seus problemas, Ele existe e Ele está no controle de todo o nosso viver. O profeta Isaías experimentou isso. A beleza, a glória de Deus. No ano da tristeza, no ano do problema, no ano da dificuldade, eu vi esse Deus. Eu vi a sua misericórdia, eu vi a sua bondade, eu vi o seu cuidado para comigo. Ah, queridos, quantos de nós temos essas experiências com o Senhor? No momento de maior dificuldade, clamamos a Deus. No momento de maiores incertezas, o Senhor chega com provisão para a vida da gente, com providência, nos mostrando um caminho, renovando as nossas forças, restaurando a nossa fé. Esse é o Deus que tem cuidado de nós. E essas experiências são marcantes na nossa vida. Eu acho que se a gente fizesse uma pesquisa aqui,
na igreja nesse momento, certamente você teria uma experiência vivida com o Senhor em dificuldades. No momento em que uma porta se fechou, no momento em que você perdeu alguém que amava muito, no momento de uma separação, no momento de uma doença, de uma enfermidade que causou muita dor a você, porque foi o seu filho que ficou doente, no momento em que você se viu quase desesperado, Deus veio com provisão sobre a sua vida e restaurou a sua história. Esse Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus presente, Deus fiel, Deus rico em misericórdia e bondade. Mas a visão de Isaías continua, porque no versículo 2 ele vai dizer, e vai viver, e vai relatar aquilo que ele via. Ele diz: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, as miríades do céu, louvando a esse Deus, declarando toda adoração a esse Deus. Versículo 3, todos juntos, por favor. Não existe nenhuma parte do universo onde Deus não esteja governando. Não existe nenhum centímetro, nenhuma parte desse imenso universo onde Deus não esteja exercendo o seu controle, o seu poder, a sua autoridade. Isaías tem essa visão das miríades do céu, anjos, arcanjos, querubins, louvando o seu nome e declarando em alto e bom som: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Tem muita gente que diz que Deus é 3 vezes santo por causa desses versículos, e não é isso. Deus é infinitamente santo. O santo, santo, santo é uma expressão enfática da santidade de Deus. E Deus é santo em todos os seus atributos. A bondade de Deus é santa, a misericórdia de Deus é santa, a longanimidade de Deus é santa, e santidade foi um dos atributos que Deus compartilhou conosco, e devemos buscá-la, porque sem santidade ninguém jamais verá a Deus. Santidade é o comprometimento de nos separarmos daquilo que é pecado. Santidade é o comprometimento diante de Deus de ter uma vida ilibada. Santidade é o compromisso meu e seu diário de buscar a Deus, de rogar por misericórdia, para que Ele perdoe os nossos pecados e nos afastarmos até mesmo da aparência do mal. Santidade é o atributo de Deus que Ele compartilhou conosco, e sem a qual ninguém poderá ver Deus. A Bíblia também nos recomenda: sejam santos, seja santo, ou seja, tenha uma vida separada, tenha uma vida totalmente modificada do modelo mundano, tenha a sua vida totalmente comprometida com a palavra de Deus, tenha a sua vida embasada, administrada pela palavra do Senhor, a nossa única regra de fé e prática. Tenha a sua vida diferente daquilo que o mundo tem e nos ensina que esse é o modelo. Não se acostume com as coisas do mundo, não se acomode com as mensagens do mundo, mas que a gente possa estar sendo renovado no nosso entendimento, no nosso coração, pela palavra do Altíssimo. Queridos, viver uma vida de santidade é entender que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos, estamos de passagem, e por estarmos de passagem, a nossa marca maior diante desse mundo que nos rodeia é o nosso comprometimento fiel, verdadeiro, com aquele que nos amou primeiro, aquele que nos salvou, aquele que transformou a nossa vida, aquele que nos tirou do lamaçal de pecado, das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Isaías tem essa compreensão. Isaías vê essas miríades dos céus, esses seres celestiais, glorificando a Deus, rendendo graças a Deus, rendendo glórias a Deus, o chamando de santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Muitas vezes nos nossos ajuntamentos solenes,
Nós não temos essa perspectiva, essa sensibilidade de estarmos adorando um Deus que é santo. Muitas vezes nós estamos imbuídos num pragmatismo, numa mente fechada, onde nós não entendemos muito bem que o Senhor se faz presente no nosso meio. O Senhor está presente no nosso meio. O Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está inclusive na casa daqueles que estão nos assistindo agora através dos canais de mídia social da igreja. O Senhor se faz presente no ajuntamento solene. O Senhor nos chama a adorá-lo, e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, quebrantados diante de Deus. Queridos, isso é tão sério. Nós vivemos um evangelho diluído em achismos. Nós vivemos um evangelho diluídos nas perspectivas mundanas e nos ensinamentos humanos. Vivemos um evangelho da troca, do escambo. Vivemos um evangelho que é tudo menos o evangelho de Jesus Cristo, que a gente vê na mídia, na televisão, que a gente vê no Instagram, que a gente vê no WhatsApp e nas mensagens que a gente recebe. É tudo menos o evangelho. Essa semana eu recebi um vídeo chocante. Os tipos de batismo que estão acontecendo dentro das igrejas evangélicas. Não sei se você já assistiu isso. Terrível. Os batismos que estão sendo realizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Essa moda começou nos Estados Unidos e agora está vindo para o Brasil. As pessoas se reúnem numa espécie de clube social, alugam uma casa com piscina grande, oferecem um banquete, e os batismos das pessoas são feitos com roupas de traje de banho, todos eles. E aí é uma manifestação sobrenatural de não sei de onde, e que glorificam a Deus. Quando eu vi aquilo, fiquei preocupado com o evangelho, preocupado com essas igrejas. É muito mais para circo, é muito mais para show, do que propriamente viver a palavra de Deus. As pessoas estão interessadas em eventos, as pessoas estão interessadas em ter o coração, confortável. As pessoas estão interessadas num discurso onde falam não mais em pecado, mas que seja um discurso motivacional, coach da vida. Queridos, o evangelho não é isso. O profeta Isaías tem essa sensibilidade e provou dessa experiência. Deus é santo. E porque Ele é santo, causa nele algo que ele vai relatar em seguida. Porque ele vai dizer a partir do versículo de número 5. Então disse eu, ai de mim. Você pode repetir esse versículo? Então disse eu. Sabe o que Isaías enfrenta? Mesma coisa que o apóstolo Pedro enfrentou. Quando se viu diante da majestade, da autoridade, do poder de Jesus, da santidade de Jesus, caiu por terra. Isaías tem esse mesmo sentimento, essa mesma compreensão. Eu vi o Rei, eu vi o Senhor dos Senhores, eu vi a sua santidade, eu vi a sua glória. E aí Isaías não olha mais para cima, não vê mais anjos, arcanjos, serafins, querubins, ele olha para dentro de si agora. A visão de Isaías é interior, é para ele mesmo. E ele diz, por conta da santidade de Deus, por conta daquilo que Ele é, por conta da sua majestade, da sua glória, eu sou um pobre e terrível pecador. Olha para si, procura dentro dele algo que possa ser apresentável, para ficar diante de Deus, e ele lamenta isso, e ele chega a dizer, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Eu acho que passa um filme na cabeça do profeta Isaías. Eu acho que a mente dele é levada lá para trás. O momento agora é de introspecção, é de análise, é de exame de si mesmo. Diante da majestade de Deus, passa um filme. Porque eu tinha tudo para fazer diferente e não fiz. Teve um momento em que eu poderia enaltecer o nome do Senhor e assim eu não fiz. Teve um momento que eu levei uma topada na vida, pequei, caí,
me joguei no lamaçal do pecado. Teve um momento que eu esqueci da graça, da misericórdia de Deus. Houve um momento na minha vida, na minha história, no meu passado que me condena, em que eu fui contrário à palavra do Senhor, em que desobedeci a lei, em que eu vivi dias muito mais interessado no meu bel prazer do que me comportar como um servo do Deus Altíssimo. Passa um filme na cabeça. Essa mensagem vem, Isaías expressa isso. Ele diz: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Provavelmente eu devo ter dito muita coisa desagradável ao Senhor. Provavelmente eu me envolvi muito na política. Provavelmente eu me envolvi muito nos trabalhos seculares. Provavelmente eu até denegri alguém, eu disse para alguém algo que o ofendeu. Provavelmente os meus lábios foram usados para não glorificar a Deus, mas para enaltecer a mim mesmo ou a outro homem. Isaías se coloca diante de Deus e diz: ai de mim. Queridos, como precisamos do ai de mim na nossa vida nos dias de hoje. Como precisamos olhar para a santidade de Deus e reconhecer que nós não somos absolutamente nada. Como precisamos nos humilhar diante de Deus. Como precisamos dar a Deus a glória de vida e não a nós mesmos. No nosso serviço dentro da igreja, no nosso servir lá fora, no nosso trabalho, nas nossas relações interpessoais. Como a gente precisa ser diminuído, quando a gente precisa deixar de ser muito mais eu, e deixar Deus aparecer na sua vida e na minha vida. Isaías tem exatamente essa sensação da nulidade, da pecaminosidade dele. Mas não é somente que Isaías vê, ele está contaminado, mas o mundo também está contaminado. Porque a continuidade desse versículo, se você ler, por favor, todos juntos novamente, versículo de número 5, lendo totalmente esse versículo, todos juntos. Ai de mim, eu habito no meio de um povo também cruel, eu habito no meio de um povo impuro, cheio de defeitos, pecados, de desobediência contra Deus. Eu habito no meio desse povo, e ai de mim, porque agora eu fui confrontado com a majestade de Deus, com a glória de Deus, com a santidade de Deus. Então a única coisa que resta para mim é morrer, porque eu sou indigno de olhar para o Senhor, de ver o Senhor, de ver a sua grandeza. Não há absolutamente nada na minha vida que possa atrair o olhar de Deus, ou algo em mim que possa me aproximar dele, por direito, por mérito, em absoluto. Esse é o homem no seu mais perfeito estado de humanidade. É assim que o profeta se vê diante de Deus, diante da bondade do Senhor, da majestade desse Deus. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, gente que pensa igual a mim, gente que fala igual a mim, gente que peca igual a mim, gente distante também de Deus igual a mim. Eu estou inserido nesse contexto. Queridos, quantos de nós também não temos esse dilema diário? Enfrentamos essas mesmas dificuldades, essa mesma necessidade de defendermos a nossa fé, a nossa apologética, a defesa daquilo que nós cremos, no nosso trabalho, no meio da nossa igreja, no meio da nossa família, gente do nosso ciclo de amizade, gente que procura saber que estilo de vida é esse que a gente leva, que poderia ser muito mais maneiro, muito mais legal, muito mais fácil de viver. Gente que procura saber se realmente Jesus Cristo é algo muito sério na vida da gente, ou é somente um estilo de vida, uma filosofia de vida que você abraçou. A gente tem diariamente que enfrentar essas coisas.
Ah, como é maravilhoso ver o resumo disso nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que nós somos entregues à morte todos os dias, como o cordeiro calado, mudo, vai, segue para o matadouro. Assim é a nossa vida com Cristo. Gente que não gosta da gente, gente que mexe a cabeça, olha para o outro lado, gente que não crê na transformação que Jesus Cristo fez em nós, gente que nos questiona, gente que não compreende, gente que nos chama de retrógrado e de ultrapassado, que agora o que prevalece são os novos tempos, essa nova modernidade que eu chamo de pós-modernidade. Gente que não consegue compreender que o seu conceito, o meu conceito, vai muito mais além do que uma simples filosofia ou de uma visão de mundo. A visão nossa é a visão cristocêntrica da vida, é a visão bíblica da Bíblia. Esse estilo de vida que a gente abraçou e que Jesus nos chamou para vivermos é totalmente diferente do modelo humano. Mas vivemos esses dilemas todos os dias. O ai de mim. Como precisamos ser quebrantados pelo Senhor. Como estamos necessitados de fazermos essa oração diante de Deus. Senhor, ai de mim. Cuida do meu coração vaidoso. Cuida do meu coração egoísta. Cuida, Senhor, da minha mente, do meu coração que é inclinado para o mal. Cuida da minha vida, do meu emocional. Cuida da minha mente, guarda a minha mente. Como nós precisamos cantar sempre aquele hino de uma forma verdadeira, aliás, de um louvor que diz que diminua eu e que tu cresças, Senhor. Como a gente precisa viver aquilo que a gente canta. A gente tem uma preocupação muito, muito grande, teologicamente falando, de cantar apenas louvores que são teologicamente corretos. Isso é muito bom. Mas a gente precisa entender também que tudo aquilo que a gente canta, tudo aquilo que a gente conhece da Bíblia, é para ser aplicado na nossa vida diária, cotidiana. Quando eu digo, enche-me até que em mim se ache somente a ti, não é uma frase de efeito, não é um desejo, é uma necessidade de um crente ser espiritualmente completo, de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Necessidade. Mas a gente está deixando isso em segundo plano. A gente levanta as mãos, canta na igreja, mas isso não faz parte do nosso dia a dia. Porque nos nossos negócios nós tratamos as coisas da mesma forma que o mundo trata. Eu trato meus funcionários da mesma forma que o ímpio trata. Eu cuido dos meus negócios, do pagamento dos meus impostos de taxas, da mesma forma como o ímpio, o sonegador faz. Isaías tem essa visão, ai de mim. Não dá para ter dois discursos. Diante de Deus eu sou o que sou, sem máscara, sem maquiagem alguma. Eu não visto um manequim para estar na presença de Deus. Eu sou exatamente isso, arroz de terceira qualidade. Mas diante da presença de Deus, o meu ser se transforma, o seu ser se transforma, a nossa vida se modifica, porque todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. Até Deus olhar para a gente com um olhar de misericórdia. É isso que acontece nos versículos seguintes. Isaías vai retratar, quando se espera a sentença de Deus, Deus se mostra misericordioso, bondoso para com ele. Versículo de número 6 diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Versículo 7, todos juntos. Quando não havia a menor possibilidade de salvação, quando havia o reconhecimento pleno, completo da minha consistência,
daquilo que eu era, um pobre pecador, quando eu esperava a sentença de Deus, a condenação do Senhor para a minha vida, quando eu esperava a amargura eterna do distanciamento e da desobediência de Deus, Deus demonstra a sua graça, a sua misericórdia, e por bondade me livra do juízo eterno e derrama sobre mim, sobre nós, a sua graça salvadora. Bendito seja o nome do Senhor. Essa experiência que Isaías tem, se colocando diante de Deus como pobre, perdido, pecador, ímpio, recebe de Deus misericórdia, graça, bondade, salvação. E um anjo vem, tira uma brasa viva, toca nos seus lábios, e a melhor frase de todas, Isaías escutou: os teus pecados, as tuas iniquidades foram tiradas. Sabe o que eu acho maravilhoso nisso? É que o anjo não voou para junto do profeta Isaías e disse assim: não se preocupe, você vai voltar para o palácio. Não se preocupe, você vai continuar tendo uma vida boa. Não se preocupe, você vai continuar vivendo as benesses do palácio real. Não se preocupe, a sua vida não vai ser abalada. Seus negócios, suas finanças, está tudo em perfeito estado. Você vai continuar convivendo com as mais altas autoridades e sendo alguém influente na sociedade. Nada disso interessa para Isaías, nada disso é importante para a gente. Seus diplomas, foi o Senhor que concedeu, bendito seja o nome do Senhor por isso. A sua inteligência veio de Deus, bendito seja o nome do Senhor por isso. Aonde o cargo mais alto que você conseguir na vida, glória a Deus por isso. Mas isso não é a coisa primordial na sua vida e nem na minha. A coisa principal que nos aconteceu foi os nossos nomes escritos no livro da vida, perdoados para todos sempre, vida eterna adquirida através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não são as benesses daqui que nos alegram, não são as conquistas terrenas que nos alegram, mas é aquilo que Deus fez em nós através de Jesus Cristo, seu Filho. Nos transformou em novas criaturas para morarmos com Ele eternamente. Bendito seja o nosso Deus. Por último, algo maravilhoso acontece com o profeta Isaías, depois dessa experiência. Experiência de confronto com Deus, daquilo que tem no coração, daquilo que era, e daquilo que o Senhor pode fazer e fez, mudando a sua vida, perdoando os seus pecados e as suas iniquidades. Versículo de número 8, todos juntos. Havia uma necessidade de proclamar a verdade de Deus. O povo estava se distanciando do Senhor. Havia uma necessidade de que as verdades de Deus fossem novamente faladas. Havia necessidade de arautos. Havia necessidade de profetas da parte de Deus, homens cheios do Espírito Santo de Deus, boca de Deus entre aquela geração perdida e desobediente. E o Senhor busca e o Senhor olha em meio à necessidade de homens, de pessoas que falem a verdade, e faz a pergunta: a quem eu enviarei? Quem está disposto a ir? Quem está disposto a pagar o preço? Quem está disposto a ter uma vida de obediência? Quem está disposto a também se sacrificar, a renunciar a si mesmo? Quem está disposto a falar a verdade eterna desse Deus no meio dessa geração ímpia? Quem pode se levantar dizendo: eis-me aqui? Essa é a pergunta do Senhor. Isso só acontece com Isaías. Ele só tem essa inclinação de dizer: eis-me aqui, porque ele viveu uma experiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque teve a sua vida moldada, porque teve a sua vida modificada, porque o seu interior não era mais o mesmo, porque a sua vida não era mais a mesma, porque ele vira o Rei e receber a mudança que vinha dele, mudando hábitos, mudando fala, mudando pensamento, mudando a estrutura do seu viver.
Só existe uma possibilidade de eu e você dizermos nessa geração e dizermos ao Senhor: usa a minha vida. Convidar a equipe de louvor para vir aqui. Só existe uma maneira em que eu e você possamos estar disponíveis nas mãos do Senhor. É se você tem uma experiência verdadeira de conversão com Jesus. Se você verdadeiramente nasceu de novo e você entende, você é uma nova criatura. Quem domina o seu interior é o Espírito Santo de Deus, e não mais as circunstâncias da sua vida. Ainda hoje o Senhor procura os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Como nós precisamos de novos Isaías nos tempos de hoje. E como nós precisamos ver a misericórdia de Deus sobre a nossa vida nos mínimos detalhes da nossa existência. Talvez hoje você esteja aqui aflito e queixoso pelas lutas que você tem enfrentado. Talvez o seu coração hoje aqui nesse lugar se encontre apertado por conta dos dilemas, dos dissabores que você tem enfrentado. Talvez até mesmo a sua mente, o seu coração esteja prestes a desistir, porque não há mais forças para você continuar. Talvez você até mesmo tenha falado em sinceridade com Deus, dizendo: não sei o que fazer, Deus. É um momento de tragédia, de solidão, de sofrimento, de dor, de amargura, de angústia, e você está envolvido por isso. Mas eu queria lhe dar uma boa notícia nessa noite. O Deus de Isaías é o nosso Deus. Talvez você tenha experiências com Deus e você escreva nas páginas da sua Bíblia um dia, ou num caderno: no ano em que perdi o meu emprego, o Senhor foi o Deus de toda provisão. No ano em que as portas se fecharam, surpreendentemente, Deus abriu mais portas para mim. No ano em que eu pensei que ia perder o meu filho para as drogas, para o vício, Deus, de maneira surpreendente, o resgatou e o trouxe para a sua maravilhosa luz. No ano da minha tragédia, no ano do meu desespero, Deus se fez presente na minha vida de uma forma tão pontual, que hoje, olhando para trás, eu posso dizer como o profeta fez: até aqui o Senhor me ajudou. Deus não mudou. Ele é o mesmo que se compadece de mim e de você. Ele é o mesmo Deus que não nos deixa sem resposta. Ele é o Deus que muda a nossa visão, a nossa atitude. Ele é o Deus que nos leva cativo para Ele. Ele é o Deus que restaura a nossa história. Essa mensagem precisa ser pregada: a esperança em Deus. Jesus Cristo é esperança para o coração ferido, amargurado do homem. Queria convidar você a se colocar de pé nessa hora. Queria que você fizesse desse louvor que nós vamos cantar a sua oração diante do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. A esperança para a minha vida e para a sua vida em momentos de crise e de tragédia. Ele é o Deus que refaz a nossa história com Ele. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair
dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és aleluia. Se coloque diante de Deus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração. Tu escutas e fazes cair as paredes. Declare isso. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, sempre preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Mais uma vez eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Entre as vozes, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Louvamos pela ministração do teu Espírito Santo sobre nós. E declaramos nessa noite, Senhor, que nós precisamos do Senhor. Em tantas áreas do nosso viver que precisam ser guiados, administrados, governados pelo Senhor. Há tanta coisa em nós que precisa ser mudada, moldada pelo Senhor. Mas apesar dessas nossas imperfeições, nós cremos que o Senhor nos perdoa de todos os pecados, que o Senhor sara as nossas feridas, que o Senhor perdoa as nossas culpas, as nossas iniquidades e restabelece conosco um relacionamento, uma convivência, Senhor, de harmonia, de paz, principalmente de um Pai que nos ama e que nos deu o seu Filho Jesus, para que hoje pudéssemos ter vida e vida abundante na tua presença. Crendo nisso, realiza em nós a tua vontade, perdoa-nos, restaura o nosso altar para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Reescreve a nossa história contigo, Senhor. Quebra as amarras do nosso passado, que a gente possa dizer: o Senhor até aqui tem nos ajudado, e assim continuará acontecendo, porque Ele é fiel. Te oramos em Cristo Jesus e te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Podem sentar, queridos. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar presente nesse momento de culto, de adoração ao Senhor. Que você possa refletir durante toda essa semana aquilo que você escutou aqui. Os louvores cantados, as músicas entoadas,
os textos bíblicos falados, lidos, e também da maravilhosa palavra de Deus, de seus ensinamentos. Que o Senhor continue derramando graça e bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Logo depois, da bênção, da impetração da bênção, nós estaremos entoando a oração da noite. Depois da interpretação da impetração da bênção, você senta um pouco mais, e nós temos alguns agradecimentos para relatar aqui, e também, se não me engano, alguns avisos também com o presbítero Fernando. Recebam a bênção, da forma como vocês estão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso sublime, maravilhoso, bendito Pai, a comunhão, as consolações, o poder do seu Santo Espírito recaiam sobre todos nós, povo seu, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora e para todos sempre, e todos dizem amém. Deus os abençoe. Oremos. Só queremos conhecer os nossos visitantes. À medida que eu for chamando o seu nome, por favor, se coloque em pé. Arthur, Isaac, Jamile? Isso, Jamile, por favor, permaneçam em pé. César Leonardo, Jane Cleide de Oliveira, Maria Cleide Mendonça. Mais alguém está nos visitando pela primeira vez? Por favor, se coloque em pé. Se coloque em pé, meu irmão. Pessoal aí é da igreja da sétima, não é isso? Vocês são da sétima de Marcel? É só você, né? Ah, tá. Então, como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode sentar. Não deixe de cumprimentar os visitantes, meus queridos membros de nossa igreja. Só um aviso, aliás, dois, cafezinho, confirmado, cafezinho na amizade. Assim que terminar o culto, você pode se dirigir aqui ao salão anexo, que teremos um cafezinho, você bate um papinho com o irmão, troca umas ideias aí. E para os homens da nossa igreja, plenária agora, meu irmão, misericórdia, não saia nem da igreja. Você que é homem, que é membro de nossa igreja, permaneça aqui, a gente vai fazer uma plenária rapidinha, a gente tem que aprovar a nossa programação de 2023, nós já estamos atrasados. Então você que é homem, permaneça aqui no templo, que a gente vai rapidinho fazer a nossa plenária e apresentar, a diretoria vai apresentar toda a estratégia para o ano de 2023, amém? Amém. Que Deus os acompanhe.